eventualmente falou na cara dele o que ela queria. É a primeira vez que a gente vê a Rory fazer isso. Super egocêntrico, ele não parece um cara super petulante. Ele era egoísta, às vezes rude e mesquinho, porém a Rory também era. Olá, eu sou a Thay e nesse canal eu gosto de fazer análises de personagens fictícios como se eles fossem pessoas da vida real. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, e se você é um inscrito retornando, seja muito bem-vindo de volta ao canal. E sim, desde o princípio eu já peço a compreensão de todos nesse vídeo, porque esse é o dia e o momento ideal para eu fazer esse vídeo? Não. Eu terei outro momento para gravar esse vídeo? Também não. Então teremos que trabalhar com o que temos. Mas eu não poderia deixar vocês sedentos de conteúdo enquanto, no momento em que você está assistindo o vídeo, estão viajando. E você deveria me valorizar muito, porque em janeiro os youtubers geralmente não fazem conteúdo porque o YouTube não dá muito dinheiro. Mas eu tô aqui lutando bravamente contra a corrente, então em resposta, você deveria se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar com os amigos, eu acho. Ah, e me seguir lá no Instagram. Mas enfim, o vídeo de hoje, eu diria que é, bom, vocês viram no título, sobre um dos personagens que, sim, mais aparece gente nas DMs do Instagram me pedindo desesperadamente pra eu fazer um vídeo sobre esse personagem, Logan Huntsberger. Finalmente, chegou o momento. Chegou o momento da gente conversar sobre o Logan. Eu já fiz vídeos sobre os outros dois grandes, né, namorados da Rory Gilmore, The Gilmore Girls, aqui no canal. E eu diria que os outros são personagens mais polêmicos. Eles geralmente geram muita, como eu posso dizer, uma reação bem emocional dos fãs. Ou a galera ama muito um desses dois namorados e aí odeia o outro, ou vice-versa, né? Quanto ao Dean e ao Jazz. Eles são bem. Os fãs são meio efusivos no que diz respeito a ele. E do Logan, na minha perspectiva, das minhas interações com os fãs da série online e tal, eu não sinto que ele desperta tanto essa disparidade. O que eu mais vejo ou são pessoas que são indiferentes a ele, porque preferem um dos outros dois namorados dela, ou que o amam fervorosamente. Ele não gera tanto ódio como os outros personagens geram. E por quê? Das minhas interações, tanto com fãs brasileiros quanto com fãs da gringa, eu sinto que ele é o personagem que tem uma fanbase maior de todos os namorados dela. E que realmente não recebe a mesma quantidade de hate, de ódio. E nesse vídeo, a gente vai analisar por quê. Por que que a gente naturalmente é inclinado a gostar mais do Logan do que dos outros namorados da Rory? Existem motivos pelos quais isso acontece ao longo da série. O que não significa que eu vou passar aqui o vídeo inteiro enaltecendo as qualidades do Logan e não vou falar sobre nenhum defeito dele ou que ele não tem defeitos, tá? Isso também vai acontecer. Então, já logo aviso que se você for uma fã ou um fã hardcore dele, que não quer ouvir nada de ruim, esse vídeo provavelmente não é pra você. É uma análise honesta e sincera desse personagem. Vamos lá, o que que a gente sabe sobre o Logan? Eu acho muito interessante que a maioria dos paralelos que as pessoas costumam fazer com o Logan é entre ele e o Christopher, né, que é o pai biológico da Rory. E eu não tô dizendo que esse paralelo não existe, nem que essa não tenha sido a intenção, de fato, da Amy Sherman-Palladino, a produtora criadora da série. Eu acredito que essa era a intenção dela, até mesmo porque ela mesma já falou que o final que ela deu para os personagens no Revival era o final que ela gostaria de ter dado para eles na 7ª temporada, quando ela não teve oportunidade de participar da 7ª temporada. Então, o objetivo dela era terminar a série com a Rory grávida do Logan e fazer esse paralelo com a mãe dela, com a Lorelai, né, mãe dela grávida do Christopher, sendo mãe solo. No entanto, eu vejo mais similaridades entre o Logan e a Lorelai na personalidade do que eu vejo entre ele e o Christopher. Sobretudo nas relações familiares deles, porque também a gente não vê muito os pais do Christopher, então a gente tem que assumir muita coisa, a gente não vê muito. A Lorelai tem um pai muito ausente, que deixa grande parte das decisões familiares nas mãos da esposa, da mãe da Lorelai. A única coisa que ele queria era que a filha seguisse um determinado padrão de comportamento e, na opinião dele, não manchasse o nome da família. Enquanto que era a Emily, era a mãe da Lorelai, que se ocupava de fato, criar a filha, se preocupar com a filha, educar a filha da maneira como ela achava correta e, claro, também exigir
tudo que ela achava que deveria ser exigido dela. Então, por causa disso, a Lorelai tem um relacionamento difícil com o pai, mas muito mais difícil com a mãe. Até mesmo porque a Emily, ela só via um caminho, que a Lorelai poderia seguir, que seria o caminho do sucesso, e qualquer coisa que a Lorelai fosse fazer e fosse diferente disso, era notoriamente um fracasso. Então, essa é a maior briga entre elas é essa, que não importava o que a Lorelai fosse escolher na vida, fosse fazer, e o quão boa ela fosse ser naquilo ou não, só por ela não ter seguido aquele caminho que a Emily acreditava que era o caminho do sucesso, ela já tinha falhado. E é muito interessante que o Logan vive a mesma relação familiar, ele também, só que é ao contrário. Ele tem mais uma mãe muito ausente, que deixa essas decisões para o pai, e tem o pai que é aquele cara controlador, que já decidiu o futuro do Logan, já decidiu tudo, qual é o caminho do sucesso para ele, e não aceita que ele faça nada diferente daquilo. Então, a relação conturbada dele é justamente com o pai que, independente do Logan querer aquilo ou não, ou se achar bom naquilo ou não, ele já determinou que ele vai, continuar o legado da família. E, assim como a Lorelai, a gente percebe que ele desde muito cedo aprendeu a tomar todas as decisões erradas possíveis, a ser o mais rebelde possível, porque essa era a única maneira onde ele conseguia sentir um pouco de controle na própria vida. Se rebelar, né, fazer tudo o que os pais achavam um comportamento inadequado, era a única maneira dele ter algum respiro, algum alívio. E a Lorelai, apesar da gente não ver isso na série, a gente tem muito dela contando como era a experiência dela adolescente vivendo com os pais. E se percebe que é muito disso que ela fazia também. Ela dá a entender que ela começou a beber muito cedo, por exemplo, que ela aprontou bastante com o Christopher. E isso também era a única maneira dela obter algum controle na vida dela, porque a mãe dela sempre determinava exatamente aquilo que ela deveria vestir, o que ela deveria comer, o que ela deveria estudar, quem ela deveria ser e etcétera. Só que é muito mais fácil a gente sentir raiva do Logan, porque a gente olha pra ele e a gente vê esse cara muito bonito, atraente, bem padrão, né, hétero, extremamente rico, super mimado, com, na nossa visão, um mundo infinito de possibilidades à frente dele, que fica se rebelando contra o papai, sabe. Mas que ao mesmo tempo pode gastar como quiser, viajar pra onde ele quiser, meio que fazer o que ele quiser. Na nossa perspectiva, ele tem o poder de fazer o que ele quiser, porque muita coisa na sociedade é limitada por dinheiro, e ele não tem essa limitação. E a gente vê ele reclamando muito disso, então dá um pouco um sentimento de: "Pô, cara, sério, tu tá reclamando dessa vida?". E eu entendo porque algumas pessoas ou muitas pessoas não gostam do Logan por causa disso, eu concordo que ele é um cara extremamente mimado. No entanto, a gente também tem mais facilidade em sentir raiva dele do que da Lorelai, por exemplo, porque a gente vê muito mais cenas dela sendo maltratada pelos pais do que a gente vê dele sendo humilhada, da Emily ou do Richard falando coisas muito pesadas pra ela, inclusive, mostrando o quão eles sempre serão decepcionados pelas decisões que ela tomou, não importa o que ela faça ou o quanto ela progrida na vida do jeito que ela quer. Porém, no entanto, dado as poucas cenas que a gente vê, as poucas interações que a gente vê entre o Logan e o Mitchell e as coisas que ele conta sobre o pai, assim, é simples assumir que o relacionamento deles é tão ruim quanto, que ele passou por tantas humilhações, ouviu tantas coisas deploráveis do pai, quanto a Lorelai ouviu da mãe. E isso não justifica algumas decisões que ele toma ao longo da série, que são meio estúpidas, né. No entanto, humaniza um pouco mais o personagem pra mim, porque a gente vê que essa dinâmica familiar onde ele não recebeu afeição dentro da família, talvez nem compaixão, talvez nem amor e carinho direito, sabe, não foi cuidado dessa maneira pelos pais. Era mais visto como, só uma representação do sobrenome, só como um meio para um fim, só como uma continuidade daquele legado, e não como um ser humano, como um filho amado, isso se reflete na maneira como ele trata as pessoas ao redor dele. Tudo com o Logan é muito transacional, sabe. Ele sempre mantém relações com pessoas com quem ele pode dar e obter algo delas, mas principalmente obter. Isso fica muito claro quando, por exemplo, tá meio óbvio que ele tá interessado na Rory, ele toda hora aparece onde ela tá, fica buscando meios de estar meio que próximo ou falar com ela. No entanto,
Ele nunca chama ela pra sair, porque depois ele explica que ele não quer que ela pense que ele pode oferecer a ela um relacionamento sério, não é algo que ele tá disposto a fazer. Então, como ele não pode ter dela algo que ele quer obter, ele prefere só manter lá a distância. O que no final das contas não é algo ruim. É meio óbvio que ele não sabe dar amor e afeto porque ele de fato não recebeu isso dos pais. Quem ele parece ter um relacionamento mais afetuoso com a irmã. Eu também acho que, apesar dele ser um cara extremamente charmoso e com muito carisma, algumas vezes ele acaba sendo um pouco manipulador e isso passa despercebido justamente porque ele tem tanto carisma. Se você parar pra pensar, o Logan sempre consegue o que ele quer, ele quase nunca consegue o que ele quer. E ele também tem aquele tipo de mentalidade de sempre dar um jeito de conseguir o que ele quer. E não tô dizendo que ele faz determinadas coisas necessariamente com uma maldade por trás, com o intuito de ser um babaca arrogante, ele acaba sendo egocêntrico. Um exemplo disso é quando ele e a Rory não estão oficialmente namorando ainda, eles estavam saindo com outras pessoas ao mesmo tempo. E ela tinha tirado um dia pra passar com o amigo dela, o Marty, e eles iam fazer uma sessão de filmes. Ele chega lá, porque e ele inclusive acho que viajaram, se não me lembro. Mas ele volta antes, vai até o apartamento dela na faculdade e chama ela pra sair, e ela fala que ela tá ocupada porque ela tá com um amigo, e ele fica tipo: "Poxa, mas eu voltei antes porque eu queria te ver, traz o seu amigo, leva ele também, eu quero passar tempo com você", o que não necessariamente é uma coisa ruim. No entanto, aquele era o momento dela e do amigo. E ele não ia morrer se ele simplesmente não visse ela naquele momento. Tudo bem, ele voltou antes pra passar tempo com ela, mas o tempo dela não é dele, sabe? Ela não é culpa dela que ele não tenha avisado que ele ia voltar antes e por causa disso ela tinha planos com outra pessoa. Sobretudo porque eles não estavam nem namorando oficialmente naquele momento. Então é aquilo que eu te falei. Então é aquilo, não é necessariamente algo que eu acredito que ele fez com uma malícia por trás, mas não deixa de ser uma atitude meio impositiva, meio arrogante da parte dele, de simplesmente esperar que ela estaria à disposição dele, porque ele decidiu voltar antes, sabe. Quase sempre as coisas têm que acontecer nos termos dele, e ele melhora, porém, é característica dele. Um outro momento é quando, por exemplo, eles começam a sair, ela liga pra ele e pergunta se ele quer passar um tempo junto com ela, ele diz que sim. Quando ela chega no apartamento, ele tá com vários outros amigos lá. E quando ela confronta ele sobre isso, ele diz que: "Ah, eu não achei que a gente só poderia se encontrar se fosse pra fazer alguma coisa", e deixa ela meio sem graça. O que, beleza, ele até pode estar sendo sincero naquele momento, mas é meio idiota você não contar pra pessoa que você tá chamando pra passar um tempo com você, que tem outras pessoas ali junto. Sobretudo se a alusão é que o relacionamento de vocês vai ser mais físico, né, e não um relacionamento sério, ou se não é uma amizade. É esquisito, você tá saindo com um cara, mas ele não é seu namorado. Aí ele te chama pra ir para o apartamento dele e ele não te fala que tem vários amigos lá, é meio, sabe. Outro momento é quando ele tá morando em Londres e ele e a equipe dele estão lá na cidade pra fazer alguma coisa de trabalho e ele convida ela pra jantar com todos esses amigos e etcétera. E aí ela descobre que um desses colegas de trabalho é na verdade uma mulher, que tem um nome mais unissex e ele sempre nunca usou um pronome pra se referir a essa pessoa. Honestamente, eu acho um pouco estranho que em nenhum momento, sempre conversando sobre essas 3 pessoas que trabalhavam com ele deixou claro que os outros 2 eram caras e não deixou claro que essa mulher era uma mulher. É um problema? Não. Mas é errado da Rory ficar meio, não chateada, mas assim, no mínimo surpresa de ser uma mulher e ele não ter mencionado que era uma mulher. Mas para além disso, era a primeira vez que eles se viam há meses e mais uma vez, ela achou que era um jantar só para os 2 e quando ela chegou lá, tinham várias outras pessoas juntos. Não é necessariamente um problema, mas não custava nada ele ter avisado a ela. É mais aquela coisa de parece que, como eu falei, parece que sempre a bola tem que estar do lado dele do campo, parece que é sempre as decisões que favorecem mais a ele. E aí, todas as vezes em que ela confronta ele, mais uma vez, dessa vez ela confronta ele sobre o assunto, e aí ele faz parecer que ele não fez nada de errado e que ela que tá meio que estragando esse pouco tempo que eles ainda têm juntos. E tá, tecnicamente, preto no branco, ele não fez nada errado. Mas não deixou de ser uma situação chata que foi ele quem causou, sabe? Por não ter falado as coisas de maneira clara.
e por não ter considerado como ela se sentiria. Poxa, você tá há meses sem ver o seu parceiro ou parceira, e aí nos únicos 2 dias que vocês vão passar junto na cidade, você tem que necessariamente jantar com outros amigos? Vocês não poderiam, sei lá, o último jantar não poderia ser só vocês 2? Não são grandes coisas, não são grandes problemas, mas ele também tem uma mania de achar que esses problemas, eles são corrigidos sempre com grandes gestos, sabe. Ele sempre pede desculpas de maneira mais grandiosa quando ele pede. Isso muito provavelmente deve ter vindo dele observar a dinâmica dos pais. Eh, a gente sabe na série que eles não têm um bom casamento, o pai trai a mãe o tempo inteiro, e provavelmente ele é aquele cara que trai ela e quando ela descobre aparece com uma joia, aparece com uma viagem, aparece com um presente. E talvez tenha sido isso que o Logan entendeu que é uma forma de você amar e tratar o seu parceiro, que quando você faz alguma coisa errada, você dá um bônus pra ele pra corrigir aquele erro e não pensa sobre o que você fez e pede desculpas e tenta mudar. Como, por exemplo, quando eles têm aquela grande briga por causa do jazz e tal, e aí pra fazer as pazes ele manda aquele trailer de café que fica seguindo ela pela faculdade e tal. É claro que todos esses momentos são cenas fofas e eu gosto de assistir isso na série e é divertido, é interessante. Mas quando a gente analisa, assim, friamente, são coisas meio ok. Poderia ter ido conversar com ela, mais do que só mandar um presente que você saberia que ela ia gostar. Poderia ser um pouco menos insistente. Ele é muito tudo ou nada, sabe. Nessa briga, por exemplo, por causa dessa briga, ele assume que eles terminaram, ou então, quando ele pede ela em casamento, e aí porque ela não aceita, ele termina o namoro. E eu entendo que continuar um namoro com alguém que disse não para o seu pedido de casamento é uma situação meio complicada, não sei se eu seria capaz também. No entanto, eu não entendo essa pergunta naquele momento, justamente porque eles nunca conversaram sobre casamento. Seria muito mais razoável se ele simplesmente tivesse pedido ela pra se mudar com ele pra, acho que é São Francisco que ele estava indo, do que se casar. Não faz muito sentido ele ter pedido ela em casamento. Se ele tivesse pedido ela pra se mudar com ele, talvez ela teria se mudado, talvez eles teriam continuado juntos. Mas ele foi com muita sede ao pote, e aí porque ela não respondeu da maneira como ele esperava, ele simplesmente corta o relacionamento de uma vez. No entanto, apesar desses defeitos, o Logan, como personagem, também tem muitas qualidades, e eu acredito que é por isso que ele é o namorado da Rory mais amado. E na minha opinião, o motivo pelo qual a maioria dos fãs prefere o Logan é porque quando a gente conhece ele, ele já é adulto. Apesar dele ser ali playboy, meio inconsequente, etc., ele já tem ali o quê? 21, 22 anos, talvez. O que é um lugar na vida muito diferente de você ter 15, 16, 17, que é a idade do Jim e do Jace quando a gente vê-los. Então, ele, bem ou mal, tá numa fase de se entender um pouco melhor, de ser mais inteligente emocionalmente, mais maduro. Principalmente, que é uma coisa que os outros namorados dela não tinham, se comunicar melhor com ela, aprender com alguns erros, fazer diferente. Não exigir tanto dela como parceira também é algo que ele não faz, porque a relação deles já é um pouco mais madura. É como se é como se não. Eles estão numa fase da vida onde eles entendem melhor o que é um relacionamento, diferente de quando você é adolescente. Como, por exemplo, quando ele explica pra ela por que ele não ia chamar ela pra sair. Ele fala que, apesar dele ter se sentido atraído por ela, ele viu que ela era o tipo de mulher que não ia se satisfazer só com alguma coisa casual, que ela parecia o tipo de mulher que gostava de um relacionamento sério. E ele entendia que ele não era um cara pra relacionamento sério, ele não gostava de relacionamentos sérios. Então ele não ia chamá-la pra sair sabendo que ele não podia oferecer aquilo que ela queria. E aí é ela quem fala que ela queria, estava disposta a experimentar algo novo pela primeira vez e queria sair com ele casualmente, etc e tal. Eu acho que esse é um ótimo exemplo da boa comunicação que existe entre os 2. Nada do que acontece naquele período entre eles é errado ou uma sacanagem entre um com o outro, porque eles haviam conversado e acordado o que era ok e estava tudo certo. E ambos agiram de acordo com o que eles estabeleceram. Quando a Rory decide sair com outro cara e ele fica com ciúmes quando vê ela com esse cara, ela não vai embora com ele, porque ela tinha determinado que ela ia sair com aquele cara naquele período. E quando ela vê que essa coisa casual não é mais pra ela, não que não foi aquilo que ela esperava, mas ela percebeu que ela realmente não gosta disso,
ela vai lá e diz pra ele que ela não quer continuar com o que eles têm, o que também é uma atitude bastante madura. Ele é, na verdade, a primeira relação adulta de verdade, madura, séria, que a Rory tem. O que eu primeiro ia dizer que faz sentido, porque ela já é adulta quando ela conhece ele, é o primeiro namorado que ela começa a namorar adulta, mas na verdade, quando ela namora com o Jim pela terceira vez, depois do divórcio dele, tecnicamente ela também já é adulta e a relação deles é extremamente infantil. Um outro motivo que eu acho que faz as pessoas gostarem muito mais do Logan é porque ele e a Rory se completam muito bem. Ele traz características dos últimos relacionamentos que ela teve, que era justamente aquilo que ela buscava neles. Ele tem, tipo, a adoração, a afeição por ela que o Jim tinha, mas ele tem a inteligência mais intelectual e o sarcasmo do Jazz. E principalmente o Logan, ele mostra um lado diferente da Rory pra gente. E tudo bem que eu sei que muita gente não gosta, mas não gosta de assistir a Rory nessa fase, não acha ela, sei lá, mais legal, interessante, etcétera. Mas na minha opinião, eu acho que sem o relacionamento do Logan com o Logan nessa parte da série, é que a Rory seria muito chata de assistir. Porque ele é o primeiro cara que não fica instantaneamente fascinado por ela, obcecado por ela, assim, à primeira vista. Isso por si só já torna a relação deles mais interessante, porque ele acaba sendo o único cara onde realmente a Rory tomou um risco ter alguma coisa com ele. Porque com os outros namoros, ela tinha 100% de certeza que os caras gostavam dela. Então, ela não precisou de fato ser vulnerável, correr o risco de se magoar, de ser rejeitada. E com Logan, ela corria. E isso é muito interessante, mostra um progresso dela, sobretudo porque ela tinha esse medo de ser magoada justamente porque ela via esse medo de ser magoada na mãe. A Lorelai tinha essa grande dificuldade de se comprometer em relacionamentos, ela sempre fugia quando o relacionamento começava a ficar sério e tal. E a Rory tinha um pouco dessa tendência a ter medo, né, de ter alguma coisa nova. Inclusive, é o motivo pelo qual ela fica tanto tempo nessa indecisão entre terminar com o Jim e, de fato, investir no relacionamento com o Jazz. Mas com o Logan não, ela é muito mais decidida, muito determinada, ela estava interessada nele, ela se sentia atraída por ele e ela começou a tomar decisões pra se aproximar dele, eventualmente falou na cara dele o que ela queria. É a primeira vez que a gente vê a Rory fazer isso. Ela também começa a se desenvolver mais, a ter outros gostos, além de ser só uma menina que é obcecada por estudar e por ler. Ela começa a sair mais, ela começa a fazer outros amigos, não só com os amigos dele, mas outras pessoas, e ela começa a viver mais a vida numa fase onde é absolutamente o momento dela fazer isso. Então, enquanto eles estão juntos, a Rory deixa de ser só aquela menina que é só estuda, só obcecada por aquilo, ela vive mais um pouco. Ele mostra pra ela que ela pode se divertir também, e ela mostra pra ele que ele pode, ter uma ética de trabalho também. Eles trazem um pouco de equilíbrio um na vida do outro. Ele mostra pra ela que ela pode se divertir também, que tem todo um outro mundo que tá ali disponível pra ela e que ela não tá aproveitando, como por exemplo, da cena onde eles pulam daquela estrutura com o guarda-chuva, e ele fala pra ela que você só vive uma vez. E em troca, ela também ensina ele muitas coisas, ensina ele a ter rotina, mostra pra ele como é viver com responsabilidade, mostra pra ele que, apesar dele estar preso nas decisões que a família quer, ele também é uma pessoa cheia de privilégios e que pode usar essa oportunidade pra fazer algo produtivo. Ele não torna a Rory uma pessoa pé no chão, porque ele não é uma pessoa pé no chão. Ele mostra pra ela que ela não é classe trabalhadora, bolsista, aquela estudante que precisa trabalhar para se manter na faculdade. A Rory é uma herdeira mimada que se recusa a admitir isso porque a Lorelai insiste que elas são classe trabalhadora quando elas não são. Porém, quando a Rory tá afastada da Lorelai, ela se encaixa muito bem nesse mundo. Além disso, como ele vem de uma família tão rica, se não mais rica que a dela, ele não se sente intimidado por isso, pela herança familiar que ela tem. Diferente dos outros namorados que ela tinha, que se sentiam intimidado por todo o dinheiro que, eventualmente, um dia ela vai herdar. Ele era egoísta, às vezes rude e mesquinho, porém a Rory também era. Então, eles sendo pro mundo pessoas boas ou não, isso é irrelevante, porque um pro outro eles eram ótimos, eles eram o par
ideal um do outro. Pelo menos no tempo em que eles ficam juntos, no decorrer da série, eles dão muito certo. E eu honestamente acho que se a Rory tivesse tido uma aprovação inicial, principalmente, desse relacionamento vindo da Lorelai, ele provavelmente teria sido um relacionamento muito mais duradouro pra ela. Porque a verdade é que tudo que a Rory sempre quis era conquistar essa validação da mãe. A maioria das decisões que ela toma, às vezes, nem são por ela, são pelo que ela sabe que a mãe espera dela. E independente do que se pode dizer, é perceptível que isso teria um peso muito grande, até mesmo no pedido de casamento, do Logan pra ela. Se a Lorelai tivesse expressado uma opinião e uma aprovação ali naquele momento, a Rory com certeza teria aceitado aquele pedido. Independente se isso seria bom pra ela, se iria dar certo esse relacionamento a longo prazo ou não. Porque a Lorelai dizer que naquele momento ela não poderia dar uma opinião é muito ridículo, quando a vida inteira da Rory ela sempre expressou a opinião dela. Então, o não expressar uma opinião naquele momento é expressar uma opinião. É meio óbvio que ela era contra a Rory aceitar o pedido. E é óbvio que a opinião da mãe tem um peso pra ela. E é muito irônico que ele é um namorado que não tem a aprovação da Lorelai, justamente porque ele é, dos namorados da Rory, o mais parecido com a Lorelai. O que faz muito sentido do porquê ele e a Rory seriam um par tão bom e darem tão certo, porque a mãe é a melhor amiga dela, então é meio lógico que ela vai procurar romanticamente uma pessoa que é parecida com a melhor amiga. Mas, mais uma vez, apesar de eu achar que ele era o par romântico que mais se encaixava com a Rory, eu não acho que ele é um cara perfeito. Eu não acho que ele seria nem mesmo um par romântico que eu gostaria eu não acho não, eu tenho certeza que ele não seria um par romântico que eu gostaria de ter, ele não é uma pessoa que eu gostaria de estar na presença dele. Porque o Logan é extremamente pretensioso. Como eu falei, tudo é muito disfarçado pelo grande carisma e charme que ele tem. Mas quando você retira isso, ele é um cara arrogante, ele é um cara pretensioso, meio babaca. A maneira como ele fala do Martin na primeira vez que ele aparece da série, chamando ele de servente dele, e quando a Rory fala o contra Jayce, diz que isso não é uma maneira, educada de se falar de uma pessoa que trabalhou pra você, ele fala: "Ué, mas ele fez um serviço pra mim, eu paguei, ele é meu servente, eu não posso chamar ele de meu servente". É arrogante, sabe. E essa não é a única vez na série em que ele fala assim de uma pessoa que tá fazendo um serviço pra ele. Tem também o momento em que eles têm aquele jantar na casa dos Gilmore, onde a Lorelai também tá presente, ele faz aquele joguinho de roubar alguma coisa da casa e deixar alguma coisa da casa de outra pessoa, porque ele diz que pessoas ricas nunca percebem, nunca dão falta de nada. Porém, a Emily percebe tudo e ela nota que tá faltando um negócio. O problema não era nem o joguinho que ele estava fazendo, o problema é que quando ele vê que a Emily percebe e causa um problema e que ela vai culpar a empregada, ele fica quieto. E se a Lorelai não tivesse visto, aquela seria mais uma empregada demitida da Emily por um motivo ridículo e, nesse caso, até por uma mentira, porque a mulher não tinha roubado nada. Quando ele encontra o Jazz também, ele age de uma forma super petulante, e eu até entendo que ele tenha ficado meio desconfortável em ter encontrado a namorada saindo com um cara, assim, que ele nunca ouviu falar e que ela não quer admitir que foi um ex-namorado dela e tal. Eu entendo que é uma situação desconfortável, eu também me sentiria desconfortável no lugar dele, porém, não justifica ele ter sido grosseiro, não justifica a petulância dele, não justifica ele ter ficado diminuindo o Jazz porque ele escreveu um livro, etc. A verdade é que ele é muito legal, ele é muito carismático, ele faz muitas coisas boas pela Rory e por algumas pessoas, mas só as pessoas que estão ali no círculo social dele. Ele é tipo não, ele é aquele herdeiro aristocrata que se considera uma boa pessoa pra quem ele convive, mas ele não pensa muito nas pessoas que não estão ali, né, junto com ele, porque as outras pessoas da sociedade, elas não são importantes. E ele odeia todas as obrigações e as pressões que a família dele traz, porém, ele não faz nada necessariamente pra combater isso. E ele poderia simplesmente abrir mão de todo esse dinheiro do fundo dele e trabalhar como uma pessoa normal para obter dinheiro. E, antes que alguém fale que eventualmente, quando ele perde todo aquele dinheiro do pai dele, é isso que ele faz, quando ele fala que não vai trabalhar mais para o pai, fica perdido sobre o que fazer, etcétera. Eu não diria que é exatamente isso, porque primeiro, ele não age como uma pessoa normal que de repente perdeu o emprego, não tem casa, não tem nada, porque uma pessoa normal aceitaria absolutamente qualquer emprego. Ele ainda naquele momento, apesar de não estar usando o dinheiro do pai,
ele ainda tá usufruindo dos benefícios de ser ali um nepo baby, porque, vamos ser sinceros, ele consegue esse grande emprego que magicamente vai possibilitar com que ele viva, financeiramente a vida que ele sempre viveu, porque ele é um nepo baby. E se ele de fato tivesse, querido cortar totalmente os laços com a família e viver do próprio trabalho, ele teria feito algo mais como o que a Lorelai fez e começado o emprego de baixo, entende? E não ficar contando com a ajuda ali de algumas pessoas que ele conheciam até ele conseguir um emprego de mesmo nível do que ele estava acostumado, do que era esperado pra ele, na cabeça dele. Só que ele se sente muito superior e esse comportamento é a prova lógica disso, só que ele nunca fala explicitamente isso. É algo que você percebe nas miudezas, então talvez passe despercebido você assistindo a série. Talvez você fale: "Ah, ele não parece um cara super egocêntrico, ele não parece um cara super petulante". Mas quando você analisa mais friamente, retira o charme dele, o fato do esqueci o nome do ator que interpreta ele agora, o fato dele ser muito bonito e atraente e tal, você nota que sim, ele é arrogante sim. E outro ponto é que, apesar de na 7ª temporada ter acontecido tudo isso, e ele falar que ele não ia mais viver das expectativas da família e trabalhar para o pai, quando a gente chega no Revival, ele tá fazendo exatamente isso. Ele tá fazendo exatamente o que a família queria, trabalhando para o pai, casando com quem a família dele aprova e ainda tá traindo essa mulher com a Rory. Então a verdade é que ele nunca resolve os problemas dele com os pais. Toda essa rebeldia dele não serve de nada, porque ele nunca de fato toma uma atitude pra mudar as coisas. Tudo que ele faz, tudo que ele diz que recrimina é muito da boca pra fora. O que tudo bem, porque pelo menos ele tem mais consciência do fato dele ser um nepo baby, um herdeiro mimado, do que a Rory de fato tem. Ele precisa dar um choque de realidade nela pra de fato ela perceber isso. No entanto, a atitude dele que eu mais recrimino na série é quando eles têm aquela grande briga e eles param de se falar por, não lembro se são o quê, 2 meses, eu acho. Ele acredita que o relacionamento acabou, vai lá e dorme com as madrinhas de casamento, as amigas da irmã dele. O que meu problema não é nem com o fato dele ter dormido com essas mulheres. Até certo ponto eu acho plausível. Se ele achava que o relacionamento havia terminado, ele achava que o relacionamento havia terminado. O que ele faz pra, sei lá, lidar com os sentimentos dele, ou o que ele faz porque ele quer, já não é mais problema da Rory se o relacionamento estava terminado. No entanto, o que eu acho que é o grande erro dele ali é que ele nunca tem uma conversa com a Rory sobre isso, sobre ele ter achado que na verdade eles tinham terminado e agora eles estão reatando o relacionamento, mas principalmente ele leva ela pra essa festa de casamento, onde ele sabe que essas mulheres com quem ele se envolveu tão recentemente estarão lá. Quando a Rory conta pra ele o que as mulheres disseram, ele culpa elas por ter contado pra Rory a verdade, ao invés de admitir que o que ele fez foi uma grande babaquice. O problema ali não era ele ter dormido com elas, o problema ali é ele ter deixado a Rory passar um tempo com essas mulheres completamente ignorante do que tinha acontecido. É essa mentira por omissão que é a traição dele contra ela em si. E quando a Rory tenta expressar o quanto ela estava, incomodada com isso, ele diminui tudo aquilo que ela estava sentindo pelo fato de: "Não, mas eu não te traí", quando o problema nem era esse. Mas mesmo assim, se ela achasse que o problema era esse, ela tem direito aos sentimentos dela. Ambos estiveram errados quando a briga aconteceu, porque nenhum ligou pro outro. No entanto, quem mentiu por omissão foi você, Logan, não ela. E quanto ao comportamento dele no Revival, que é o que os grandes fãs dele fingem que não acontecem, dizem que foi um assassinato de caráter e que não reconhecem o Logan naquele comportamento, e tal, que foi muito chato o que fizeram com ele na série. Antigamente eu até concordava com isso. No entanto, hoje em dia, eu acho que o Logan no Revival é exatamente quem o Logan na temporada seria 10 anos depois. Ele é exatamente a mesma pessoa, sobretudo porque nenhum personagem no Revival evoluiu, né? A Amy Sherman Palladino cometeu esse incrível erro de continuar literalmente de onde ela parou a série. Então, apesar de terem se passado 10 anos, nenhum personagem evoluiu muito na sua maturidade, na sua personalidade. Todos eles estão ainda no mesmo lugar emocionalmente. E o Logan tá no mesmo lugar. Ele tá fazendo exatamente aquilo que a família dele queria que ele fizesse. Não me surpreende nem um pouco. Ele nunca cortou laços com a família. Por que que ele não estaria trabalhando pro pai dele, casando com quem a mãe dele queria que ele casasse? Só a única coisa que eu acho que é não vou dizer inaceitável, mas que me irrita é o fato dele tá traindo essa
noiva com a Rory, porque quando ele e a Rory ficam juntos, a ideia, né, pra mim, era mostrar um amadurecimento dele, que o personagem progrediu como pessoa e agora ele, pô, é um cara que consegue ter um relacionamento sério. Mas, quando você coloca ele no revival traindo a noiva com a Rory, você joga fora todo esse progresso que o personagem teria tido e faz parecer que ele só foi aquilo por causa da Rory. A Rory que foi essa mulher especial. Ele era sempre será extremamente galinha e babaca e vai trair todas as mulheres com que ele tiver. Mas a Rory não, a Rory era uma em um milhão, sabe? É tão A verdade é que o Logan não é uma boa pessoa e a gente sempre soube disso. Ele só é uma boa pessoa, um bom par romântico pra Rory. Diferente de outros personagens, como o Jace e a Emily, que tem uma grande evolução, ele tem um pequeno progresso, mas ele não evolui de fato como pessoa durante a série. Ele ainda é mais ou menos a mesma pessoa. Ele é um ótimo parceiro e ele continua, na verdade, no Revival sendo um ótimo parceiro pra ela como amante. Continua cuidando, continua sendo afetuoso com ela. Mas, você gostando do Logan ou não, isso é irrelevante. É necessário dar o braço a torcer e admitir que ele foi o melhor namorado pra Rory. Ele foi o par ideal pra ela. Inclusive, ele foi escrito pensando nisso, com essa intenção. E é por isso que a gente naturalmente tende a gostar mais dele do que dos outros namorados. Talvez pra uma outra pessoa ele seria péssimo. E como pessoa ele não era legal. Mas pra Rory, ele era. E se o relacionamento deles era saudável o suficiente pra ser duradouro, eu não sei. Mas o final deles nunca seria feliz, porque essa nunca foi a intenção da Amy Sherman Palladino. Ela nunca quis dar um final feliz pra Rory. Ela queria que a Rory terminasse sozinha, igual a mãe. A verdade é que a gente só ganhou o crescimento da Emily no Revival também porque o Ed morreu. E aí eles tiveram que dar essa reviravolta com a personagem, porque senão ela também não teria desenvolvimento pessoal no Revival, não teria tido esse arco de redenção da personagem. E é isso. Não faço ideia se esse vídeo ficou muito longo. Isso é um problema da Tyler Futuri editando. Mas eu espero que vocês tenham gostado, que tenha atendido. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha atendido às expectativas de todo mundo que me mandou várias mensagens ou que comentou pedindo esse vídeo. Eu honestamente demorei mais pra trazê-lo porque eu queria pensar bastante e trazer um vídeo de maior qualidade possível pra vocês, de verdade. Se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou, suas opiniões sobre o Logan, se ele era um personagem que você gostava ou não. Se, sei lá, talvez ao longo desse vídeo eu mudei a sua opinião sobre ele pra bom ou pra ruim. E não esquece também de deixar um like, se inscrever no canal, me seguir no Instagram. E se você quer participar do nosso Clube do Livro, o link tá aqui na descrição. Seja muito bem-vindo. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo.